é lá fazendo o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A definição da vontade de Deus, de modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. A vontade de Deus é a outra maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e tua vontade, Salmo 48. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é o sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos 2, 17, 18, noutras palavras, como em sua lei o Senhor nos instrui no caminho em que Ele traçou, ela pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. A lei significa essencialmente instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. Também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que Ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designada de a perfeita vontade de Deus, e a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, e que nenhum crente caia da graça. Ver João 3,6,39. Isto não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Terceiro, finalmente a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer. Embora Ele não deseje especialmente que ocorra tal coisa, pode ser corretamente chamada a perfeita vontade de Deus. O pecado, a corruptência, a violência, o ódio e a dureza de coração, mas Ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da vontade permissiva de Deus. Além disso, a decisão de muitas pessoas parecerem sem salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante o seu Filho.
Semelhantemente, muitas aflições e males que nos acontecem são permitidas por Deus. 1 Pedro 3, 17, 4, 19. Mas não é desejo seu que soframos. 1 João 5, 19. Nota, vê o estudo, a providência divina e o sofrimento dos justos, fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crentes. Primeiro, devemos descobrir qual a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 5,17. Segundo, uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crentes, precisamos dedicar-nos aos cumprimentos da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a tua vontade. Salmo 143, 10. A partir, igualmente, o que o Espírito guia por terra plena, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão semelhante. Paulo espera que os cristãos de Colossenses sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. 1 Colossenses 4, 3, 4. Noutro lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1, 9 e 10. Terceiro, os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Mateus 6, 10, 26, 42, Lucas 11, 2, Romanos 15, 30, 32, Tiago 4, 13, 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida, em nossa família. Ver Mateus 6, 10. Se essa for a nossa oração e cumprimento, temos total confiança de que nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Atos 18, 21, 1 Coríntios 4, 19, 16, 7. Se, porém, há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a palavra de Deus, não atenderá a nossas orações. Vê o estudo. A oração eficaz. Não poderemos esperar que a vontade divina seja feita na terra como no céu, a não ser que nós mesmos
procuramos cumprir responsabilidade ante a sua chamada para lutar contra o pecado e a mortidão espiritual, com crueldade. 1 João 5,19. E também grande parte da dor e dentro no mundo. Doze, como Jesus para destruir João 3, batalhamos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Efésios 6, 10, 20. 8, vemos o relacionamento entre o crente Efésios 1, 4, 5, eleição e predestinação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em toda caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a benefício da sua vontade. A eleição é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, e é uma doutrina importante. Ver Romanos 8, 29 e 33, 9, 11, 1 Colossenses 2, 13, Tito 1. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Segunda Colossenses 2,13. Essa eleição é uma expressão de amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho. 1,12. Eleição abarca as seguintes vontades. Primeiro, a eleição é cristocênica. A eleição de pessoas ao
ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. 1,4, versículo 1. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. O propósito de Deus já antes da criação. 4. Mateus 12:8, Isaías 42:1-6, 1 Pedro 2:4, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Segundo, a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, em que Cristo pelo seu sangue. 1,7. O propósito de Deus já antes da criação, 1,4, era ter um povo para si mediante a morte de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Atos 20:28, Romanos 3:24-26. A eleição em Cristo é em primeiro lugar, coletiva. A eleição é um povo. 4, 5, 7, 9. 1 Pedro 2, 9. Os eleitos são chamados seu Cristo, corpo. 23, 4, 12. Minha igreja, Mateus 16, 18. Seu povo adquirido por Deus, 1 Pedro 2,9, a noiva de Cristo, Apocalipse 2,19, 21,9. Logo, identifica eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que esse se identifica, se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. 22, 23, ver 21:14, nota, vê o estudo, o concerto de Deus com os israelitas. 4, a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, mas o individualmente, a certeza desta eleição depende da condição da fé da pessoa e viva em Jesus Cristo e aumente. A certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira:
O propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. 1,4. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, 1,7, como a santificação e santidade. E a santidade, vê Romanos 8,14. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação, à santidade. Vê Romanos 8,14, Gálatas 5,16, 25. O apóstolo enfatiza repetitivas vezes o propósito supremo de Deus, ver 2:10, 3:14, 19, 4:1, 3, 13, 14, 5, 1:18. O cumprimento deste propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo o apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, santa e irrepreensível. 5:27. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo nos apresentará santo e irrepreensível diante dele. 1,4. Somente se continuamos na fé, a Bíblia mostra isto claramente. Cristo irá vos apresentar santo, irrepreensível e inculpáveis se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Gálatas 1:2-3. Quinto, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3:16-17. 1 Timóteo 2:4-6. Tito 2:11. Hebreus 2:9. Torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento. Fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo. 2:8, 13 e 17. Atos 20, 21, Comandos 1:16, 4:16. Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. 1 Coríntios 12:13. E assim ele torna-se um dos eleitos. Daí tanto Deus quanto o homem têm a responsabilidade na eleição. Ver Romanos 8:29. Nota 2 Pedro 1:11. A predestinação. A predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição, a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. A igreja verdadeira, a predestinação abrange os que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Deus predestina seus eleitos a serem chamados
Romanos 8:30, justificado. Romanos 3:24, inculpáveis, 1:4, adotados como filho, 1:5, redimidos, 1:7, participante de uma herança, 1:14, para o louvor da sua glória, 1:12, 1 Pedro 2:9, participante do Espírito Santo, 1:13, Gálatas 3:14, criados em Cristo Jesus para boas obras, 2:10. Segundo, a predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo. Verdadeira igreja e abrange indivíduos somente quando incluso neste corpo, mediante a fé viva em Jesus Cristo. 5, 7, 13. Atos 2, 20, 38, 4, 16, 31. Resumo. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto deste navio. Todos os que desejam estar neste navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos, a predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Será, meu irmão, minha irmã, esses pregadores, evangelistas, diáconos, presbíteros, que em vez de pregar a palavra, o evangelho, fica maldizendo o teu irmão, a tua irmã, amaldiçoando o teu próximo, estarão eleitos à predestinação? Devemos ter consciência das nossas palavras, porque diz a palavra que pelas nossas palavras seremos condenados, pelas nossas palavras seremos justificados. Como diz aqui, tenho, porém, contra ti que deixaste tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as boas obras. Quanto não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia! Como diz, lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvir, e guarda-o e arrependa-te. E se não vereis sobre ti como um ladrão, e não saberás a Não deu.